galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre controle social. E no controle social a gente vai incluir tanto a Lei 8142 quanto a Resolução 453, que fala sobre os conselhos de saúde, sua organização, composição. E aí, como eu venho falando para vocês, né? É muito importante nessas vésperas de prova, e aí essa questão do SUS serve tanto para concursos quanto para residências, é muito importante que vocês treinem questões, resolvam questões, e por isso o intuito dessa aula. Então, a gente vai resolver as questões comentando as alternativas para que você entenda o que está certo, por que está certo, por que está errado. Tá bom? Se você está chegando por aqui pela primeira vez, é um prazer te ter por aqui. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira concursada e hoje atuo nas redes sociais para ajudar meus colegas de profissão a também alcançarem o seu cargo público. Então, vamos lá estudar. Se você quiser baixar o PDF com as questões dessa aula, está aqui no link da descrição da aula. É só acessar o link que eu deixei e baixar para você. E aí, o gabarito não vai estar incluso, o gabarito claro é aqui comigo durante a aula que a gente vai comentar as questões e você vai ter acesso a esse gabarito. Então vamos lá, e aí ao longo da aula eu já peço que você deixe o seu curtir e compartilhe com aquele amigo que também está estudando para concurso ou para alguma residência, assim como você, e vai conquistar a aprovação também junto contigo. Então vamos lá para a nossa questão agora, e vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar aqui olhando para baixo para poder ler, né, o mesmo material que vocês estão acompanhando e sair aqui comentando com vocês. Então vamos lá. No que se refere ao controle social no Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que, e aí vamos seguindo naquela mesma situação que a gente fez nas nossas outras aulas de resolução de questões comentadas, eu vou sempre apontando aqui para vocês como vocês devem fazer na hora da sua prova, é bem importante, tá? Já marca aí o que é que a questão quer. Aqui ela está pedindo para a gente a resposta correta no que se refere ao controle social, tá? Então, letra A. O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. E aí, vocês acham que isso é certo ou que isso é errado? Vamos para a letra B analisar. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências não é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. E aí já vamos aqui começando a sinalizar os erros, tá, gente? Então, aqui vocês precisam perceber que ele trouxe pra gente que não é paritária. E a gente sabe que precisa sim ser paritária essa representação dos usuários diante do conjunto dos demais segmentos, que é aquele dos representantes do governo e dos trabalhadores. Então, precisa sim ser paritária. Então, o que está errado aqui nesse item da questão é quando ele diz que não é paritária, tá? Letra C. A Conferência de Saúde se reúne a cada 3 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para reavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. E aí? A Conferência de Saúde, ela acontece a cada 4 anos. E aí é muito importante que vocês tenham essa informação certinha na mente de vocês. Porque eu sempre digo, quando tem números, as bancas exploram demais. Então, você precisa estar atento a toda essa parte que vier com numeração para vocês. E aqui é um exemplo disso, tá? Então, a conferência, ela se reúne a cada 4 anos e não a cada 3 anos, como aqui esse item está falando. Então, essa resposta também está errada. Como a gente quer a correta, então não marcaremos ela. Letra D. O controle social no Brasil refere-se à exclusão da sociedade na formulação e implementação de políticas públicas, bem como na gestão, supervisão financeira e monitoramento dos planos e programas de saúde. E aí, a gente sabe que a questão do controle social é realmente o contrário, é a inclusão e não a exclusão. É bem importante também que quando vocês estiverem tanto resolvendo provas em casa como no dia da sua prova, você leia assim pausadamente, atentamente, vai marcando todas as observações aí, para você não cair em nenhuma casca de banana. Se você lê essa alternativa de forma mais apressada, sem prestar atenção, você pode realmente não perceber essa palavra exclusão, por exemplo, e aí você vai perder uma questão aí de graça, tá? Letra E.
A Conferência de Saúde se reúne a cada 5 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Mais uma vez aqui, abordando o tempo, e aí trouxe de forma errada novamente, né? Trouxe que é a cada 5 anos e não é a cada 4 anos. Então, aqui, analisando toda essa questão, eu fui fazendo com vocês, primeiro, as erradas, para que vocês entendessem onde está o erro. A nossa letra correta é a letra A, tá? É função realmente do Conselho de Saúde atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, tá? Então, vamos colocar aqui o nosso gabarito dessa questão, é letra A, tá? E aí, vamos para a parte da questão comentada, né? Como eu sempre trago aqui para vocês. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS. E aí eu quero chamar aqui a atenção para vocês, que essa informação é bem importante que vocês tenham também isso em mente, tá? Isso aqui cai muito, muito, muito em provas. E aí, em cada esfera de governo, também é importante que se diga, tá? Desde o nível local até o federal, então, tanto no nível municipal, quanto no estadual, quanto no federal, nós temos Conselho de Saúde, tá? Ele atua... Eita, terminou ficando aqui na minha frente, né? Eu ficando na frente. Fiz aqui as observações para vocês. Deixa eu escrever aqui em outro lugar para ficar fácil a visualização. Em cada esfera de governo, tanto municipal, estadual ou federal, tá, gente? E aí, ele atua na formulação de estratégias, como a gente viu, e no controle da execução da política de saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Essa parte aqui também é bem importante que vocês saibam, porque várias questões tratam desse assunto, coloca excluindo ou coloca outras palavras que não sejam aspectos econômicos e financeiros, tá? Então, prestem atenção. A Lei 8142 estabelece que a representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Foi o que eu trouxe para vocês lá explicando e comentando a questão, tá? Então, sempre prestem atenção que ela é paritária, tá? 50% em relação, e aí eu vou deixar aqui bem destacado, ao conjunto. Deixa eu botar aqui de verdinho, ao conjunto dos demais segmentos, tá? Presta atenção também nessa nomenclatura, e aí vai experiência de prova, tá? Que eles podem modificar isso. A Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos, como eu já tinha destacado para vocês, com a representação dos vários segmentos sociais para reavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. E aí a gente apontou eles também aqui acima. O controle social, e aí ele trouxe lá na questão falando sobre a exclusão, e aí eu trouxe aqui o comentário para vocês, né? O controle social é justamente o oposto, é a participação da comunidade realmente, é a inclusão e não a exclusão, contribuindo na formulação, monitoramento e implementação de políticas públicas de saúde. É uma forma de garantir que as políticas de saúde sejam definidas e implementadas em sintonia com as necessidades da população, tá? E aí, para vocês aqui a referência, como eu sempre trago também, para vocês visualizarem de onde foi tirado, deixa eu botar no marca-texto, de onde foi retirado toda essa explicação, tá? Vamos para a nossa próxima questão, questão número 2. A população participa da gestão do SUS por meio dos conselhos de saúde, que compreendem representantes de usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e governo. A composição dos conselhos de saúde deve atender, dentre outros itens, o critério da paridade. E aí, mais uma vez, a gente falando aqui, ó, sobre conselho de saúde, trazendo a questão da paridade, ou seja, em relação ao número total de conselheiros, a proporção de conselheiros que representam os usuários dos serviços de saúde, compreendendo os representantes de entidades e movimentos sociais de usuários do SUS, deve ser de, e aí a gente acabou de comentar isso, né, gente? 50%, a nossa resposta correta é a letra D de dado,
tá? É 50%. E aí, eu trouxe aqui para vocês, na nossa questão comentada, essa imagem. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, mnemônicos, porque são formas de fixar o conteúdo. Então, eu trouxe aqui para vocês essa imagem e eu tenho certeza que se você for fazer a sua prova e cair uma questão sobre isso, você vai lembrar dessa imagem, você vai lembrar desse momento, porque vai ficar muito mais fácil de fixar. Então, vamos lá. O Conselho de Saúde, né, a legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos, mais uma vez reforçando, tá? E aí, na imagem aqui ficou bem certinho, ó, 50% de entidades representativas dos usuários, tá? 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde e 25% representação do governo, prestadores de serviços privados ou conveniados ou sem fins lucrativos, tá? E aí fica bem certinho aqui para vocês essa diferenciação dos 50% em relação ao conjunto dos demais, que são 25 e 25, tá? Então, perceba que o montante maior sempre vai ser realmente relacionado aos usuários, tá? Vamos para a nossa próxima questão, agora a nossa questão de número 3. Vamos lá. Então, na nossa questão número 3, ela fala assim: X compreende todos os mecanismos de deliberação e gestão compartilhados, com ênfase no controle social, valorizando e fortalecendo os mecanismos instituídos para controle social no SUS, incluindo os conselhos e as conferências de saúde, instrumentos essenciais na formulação da política estadual e municipal de saúde, e firmar pactos com as demais esferas de governo. Então, X refere-se a quê? E aí traz as opções para a gente. Fundação Nacional de Saúde, Sistema de Saúde Compartilhado, Conselho Regional de Saúde, Conferência Federativa de Saúde ou Gestão Participativa. Então, gente, para que vocês entendam essa questão, eu vou mostrar já aqui a questão comentada para vocês. Eu vou trazer que a resposta dessa questão é a letra E, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, mas eu vou explicar bem direitinho o porquê de cada item, tá bom? Vamos lá. A gestão participativa em saúde compreende todos os mecanismos de deliberação e gestão compartilhados. Então, é exatamente lá o que a questão está mostrando para a gente, e aí eu trouxe aqui para vocês. Com ênfase no controle social, valorizando e fortalecendo os mecanismos instituídos para controle social no SUS, incluindo conselhos e as conferências de saúde, instrumentos essenciais na formulação da política estadual e municipal de saúde, e firmar pactos com as demais esferas de governo, visando a implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa. Então, é isso aqui a nossa questão está relacionando, tá? Eita, chega, deixa eu botar aqui embaixo. Mais embaixo. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa. E aí, essa política, ela busca também criar e apoiar comitês, grupos de trabalho destinados à busca da equidade, a exemplo de comitês técnicos de equidade em saúde, população negra LGBT, população em situação de rua e de campo, florestas e águas. Inclui ainda ações de educação popular em saúde, difusão dos direitos dos usuários e estratégias de promoção de equidade em saúde para populações em condições de desigualdade, vulnerabilidade. Deve também promover o desenvolvimento de novos canais e formas de mobilização social, de participação popular na saúde, apoiando as instâncias organizadas de representação social, como organizações de sociedade civil e movimentos sociais. Então, aqui eu trouxe para vocês essa parte aqui. Eu não parei só exatamente no que a questão estava pedindo, que é aqui a nossa resposta, mas eu trouxe aqui a título de conhecimento para vocês, tá? Do que fala realmente essa política nacional de gestão estratégica e participativa. E aí, comentando as outras alternativas, eu trouxe aqui para vocês que a questão da Fundação Nacional de Saúde, que estava lá na nossa letra A, ela é uma entidade vinculada ao Ministério da Saúde.
e ela é encarregada de promover questões em relação ao saneamento da população e tudo mais. Já a gestão compartilhada, que estava também em outra alternativa, ela é utilizada em alguns serviços de saúde, mas ela é um modelo de gestão, tá? Que visa realmente sair daquele modelo hegemônico, médico-centrado, para inclusão, a condução do processo de trabalho de forma compartilhada com os outros profissionais, tá? As conferências nacionais de saúde, elas representam a questão de um importante movimento de avaliação, momento de avaliação da situação de saúde, mas ela não está realmente relacionada ao enunciado da nossa questão, como a gente viu aqui, que trata da política. E ele trouxe ainda aqui também para a gente a questão de Conselho Regional de Saúde, que também não tem relação, tá, com isso que a gente viu, que a questão pede, que Conselho Regional de Saúde está relacionado aos profissionais, realmente, né? Então, aqui a questãozinha comentada para vocês, entendido, passaremos para a próxima. Nossa questão número 4. Falar sobre democracia e participação social pressupõe o ato de compartilhamento do poder, troca e construção compartilhada de saberes, estabelecimento de relações solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS, tendo como objetivo sua efetivação. Fazer do SUS uma realidade vivida e não só assegurada em lei, requer protagonismo de sujeitos dotados de capacidade de compreender o mundo e a si mesmos e atuarem sobre ele. E aí, essa questão aqui foi bem interessante que eu trouxe, porque assim, se você prestar atenção no enunciado, conseguir compreender o que a questão traz, você consegue responder essa questão, mesmo que você ainda não tenha lido sobre o assunto. A gente vai comentar aqui, mas dá para você responder. E aí eu vou te mostrar também como fazer isso nas situações, porque às vezes você pode ter estudado, mas esse ponto aqui você não viu, mas tenta ter um olhar mais atento para entender o que a questão te pede e ver se você consegue responder. Então, quando ele diz pra gente aqui, ó, fazer do SUS uma realidade vivida e não só assegurada em lei, é aquela questão de fazer acontecer realmente, não só ficar ali no papel, requer um protagonismo dos sujeitos dotados de capacidade de, presta atenção, compreender o mundo e a si mesmos, certo? E atuarem sobre ele. Se vocês prestarem atenção aqui, isso aqui está falando sobre consciência e autonomia. E aí a gente consegue responder aqui, e essa nossa questão é letra D, tá? Mas, comentando ela por completo, a gente vai ver aqui que isso foi tirado realmente do Caderno de Atenção Popular em Saúde, tá? Tá aqui embaixo a referência para vocês. E aí tem realmente esse trecho aqui no caderno. E aí eu trouxe para vocês, se vocês ainda não visualizaram isso, se não tiveram a oportunidade de estudar esse material, então traz exatamente esse fragmento. E aí no final ele mostra pra gente aqui o que era que a questão queria, que era realmente o fragmento final desse texto que está lá descrito no Caderno de Educação Popular em Saúde. Então, falar sobre democracia e participação social pressupõe um ato compartilhado do poder, troca e construção compartilhada de saberes, estabelecimento de relações solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS, tendo como objetivo sua efetivação. Fazer do SUS uma realidade vivida e não só assegurada em lei, requer o protagonismo de sujeitos dotados da capacidade de compreender o mundo e a si mesmo, e atuarem sobre ele com autonomia e consciência, tá, gente? Então, prestem muita atenção quando vocês estiverem respondendo prova, tenta compreender o que é que aquele fragmento traz para você e tentar analisar, tá? Se você já soubesse, já tiver estudado o material, tudo certo. Se por acaso você ainda não viu, você tenta analisar para ver se você consegue responder essa questão, porque muitas vezes isso acontece, tá? Por mais que você não tenha visto, você consegue, analisando, acertar a questão. Vamos para a nossa questão de número 5. Estamos caminhando, estamos aqui quase na metade, tá? Segue firme aí. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui, porque só assim que eu vou conseguir entender que esse conteúdo, que esse tipo de aula, nesse formato, ajuda você no seu estudo no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 5.
Uma nova unidade básica de saúde foi criada na cidade e, de imediato, sua equipe iniciou o processo para eleição do conselho gestor. Atuando dessa forma, que princípio do SUS está sendo priorizado pela equipe? E aí uma questão bem importante, né, gente, para falar sobre os princípios do SUS, tá? Letra A, qualidade da assistência. Letra B, participação popular. Letra C, gestão compartilhada. Letra D, equidade. E letra E, integralidade. Essa questão foi da banca VUNESP, tá? Eu gosto muito dessa banca, é uma banca de alto nível, tá? É bem interessante que vocês respondam também questões de bancas de alto nível, independente do concurso que você vá fazer, se a sua banca é mais tranquila, você sempre está nivelando o seu conhecimento por cima, tá? E aí, a nossa alternativa dessa questão é a letra B, tá? A nossa resposta correta é a letra B. Aqui ele trata realmente da questão da participação popular. E aí, lembrando, né, dos nossos princípios, eu trouxe aqui para vocês. Princípios do SUS, né? Quando ele fala da participação dos cidadãos, é a participação da comunidade, que está lá expresso na nossa Constituição Federal, tá? É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, desde o federal até o local. Atuando dessa forma, o princípio do SUS que está sendo priorizado pela equipe é a participação popular. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, como eu sempre gosto de falar. Eu gosto muito de imagens, porque sempre no meu estudo foi muito importante, me fez fixar o conteúdo de uma forma muito melhor. Então, eu gravei essa questão dos princípios do SUS expressos na Constituição, dessa forma, como eu trouxe aqui esse mnemônico para vocês, ó, PAD, tá? Eu sempre gravei dessa forma. Primeiro eu gravei PAD. E aí, o que é que quer dizer esse PAD, né? O P de participação da comunidade, e aí ele trouxe participação dos cidadãos, participação popular, é a questão do controle social, realmente. O A, atendimento integral, e o D, descentralização. Então, é bem importante também que vocês tenham isso na sua mente, tá? Os princípios do SUS expressos na Constituição Federal, vocês utilizem esse mnemônico, tá? Vai ajudar demais para que vocês não errem nenhuma questão. Vamos lá, caminhando agora a nossa questão de número 6. O controle social representa a possibilidade de atuação da comunidade no sistema de saúde de forma ampliada, democrática e regulamentada. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde 453, de 10 de maio de 2012, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS. Lembra que eu falei para vocês isso, gente? Isso é muito importante, tá? Muito importante, não esqueçam. Em cada esfera de governo. Sua composição é paritária entre os segmentos dos usuários, trabalhadores e gestores, prestadores de serviço. Aqui, essa frasezinha, ela não está correta, tá, gente? A composição é paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos, tá? Presta atenção. Aqui ele trouxe uma composição paritária entre os segmentos de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores. Ele saiu colocando todo mundo no mesmo nível. E aí, se fosse assim, seria 33% de cada um. E não é isso que a gente tem na realidade, tá? Prestem atenção, cuidado aí quando vocês estiverem respondendo questões, porque às vezes a banca pode acontecer de formular um pouco de forma equivocada. E se você for sempre ver esse enunciado e tomar isso como uma verdade absoluta, você pode estar estudando errado, tá? Preste atenção. E aí, quando a gente aprende a estudar e aprende o conteúdo, a gente já fica com essa visão mais aguçada para tudo. Sua composição, eu já falei, né? Paritária em relação ao conjunto, em relação aos segmentos dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço. Para a composição do Conselho de Saúde, a cada eleição, recomenda-se a renovação de, no mínimo, e aí ele quer saber, o mínimo de quantos por cento das entidades representativas dos segmentos. E aí eu vou dizer para vocês aqui e a gente vai comentar, tá, gente? O mínimo de renovação é de 30%, tá? E aí 30% de todos os que a gente pode renovar. Como assim, Gi? Como os que podem renovar?
O representante do governo a gente não pode, porque assim, ele é a pessoa que está lá no poder, então precisa ser aquele, não tem como renovar, ele vai ser renovado a cada eleição que ocorra, né, para o governo, seja municipal, estadual, federal, e aí é que ocorre essa renovação. Mas a renovação que ele diz aqui é com relação aos conselhos de saúde. Então, precisa-se que a cada eleição do Conselho de Saúde, aqueles representantes dos segmentos sejam modificados no mínimo 30%. Então, qual é a população que a gente pode realmente modificar? Então, sempre vai ser os usuários, deixa eu botar aqui no nosso marca-texto, usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, que são todos os outros, com exceção dos representantes do governo, que a gente não tem como dizer, não vai ser agora o secretário de saúde, vai ser outra pessoa. Não, precisa ser ele. É ele que está na função naquele momento como representante do governo que vai atuar na questão da saúde da população, tá? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D, tá? O gabarito da nossa questão. E aí, comentando aqui com vocês, eu trouxe aqui justamente a questão da resolução 453 de 12 de maio de 2012, ela vem aqui com relação ao Conselho de Saúde, no fragmento da organização dos Conselhos de Saúde, ela traz para a gente justamente o que o enunciado da questão nos cobrou, tá? Tá aqui para vocês. Recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. E aqui, gente, vale um adendo, tá? É no mínimo. O que vem para a gente na resolução é no mínimo. Se a questão disser é de 30%, tá errado. Porque de 30% ele já é taxativo que 30% tem que mudar. Então, pode ser mais, pode ser de 30% para cima. No máximo 30%, tá errado, tá? Preste atenção que é no mínimo, ok? Vamos para a próxima questão, nossa questão de número 7. Estou prestando atenção, se você está aqui acompanhando, aproveitando essa aula e ainda não deixou seu like, vai ter problema. Deixa o like aqui. O controle social da saúde, exercido por meio dos conselhos de saúde, permite a participação da sociedade no planejamento das políticas públicas, fiscalizar as ações do governo e verificar o cumprimento das leis do Sistema Único de Saúde. Sobre os conselhos de saúde, é incorreto afirmar. Preste atenção que a gente vem numa sequência pedindo as respostas corretas. E existem bancas, a exemplo, por exemplo, a IBFC, que vai fazer agora a prova da IBCE, que ela costuma vir assim, numa sequência pedindo a correta, de repente há uma quebra do padrão e ela pede a incorreta, ou vice-versa. Então, estejam bem atentos aí o que a questão está pedindo, eu estou sempre marcando isso aqui com vocês, tá? É incorreto afirmar. Vamos lá para as alternativas. Letra A. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados compostos por pessoas que representam os diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários. E aí? A gente já discutiu bastante isso aqui, né, gente? Eu acho que já entranhou aí na mente de vocês que isso aqui é correto. Ele botou 50%, representante dos usuários, tá perfeito, tá? Letra B. Para garantir a representatividade de todos os segmentos da sociedade, entidades e movimentos sociais indicam por escrito representantes para atuarem como conselheiros de saúde, de acordo com o número de vagas existentes para cada conselho. Isso aqui também está correto, tá, gente? É assim mesmo que acontece. Eles indicam de acordo com a quantidade de vagas existentes mesmo, e aí cada conselho vai ter a sua quantidade de vagas, a organização, tudo direitinho. Letra C. Um conselheiro não poderá perder seu mandato por excesso de faltas às reuniões. Essa aqui é a nossa alternativa da questão, tá? É o nosso gabarito. E aí eu não vou dizer a correta porque ele está pedindo o incorreto, tá? Mas é o nosso gabarito da prova. E aí o que é que está errado? Quando ele diz aqui que não poderá perder o seu mandato
por excesso de faltas, isso é o que está errado. Ele pode sim perder, tá? Principalmente se forem faltas injustificadas, tá? Faltas injustificadas. Porque aí já mostra realmente o descompromisso daquele conselheiro. E não é isso que se espera, né? O Conselho de Saúde é um órgão realmente muito importante. A gente já vem vendo aqui, diante de todas as questões, a importância dele. Então, precisa realmente de pessoas comprometidas com a questão do conselho, tá? Para atuar na fiscalização, das execuções das políticas, enfim. Então, ele pode sim perder o seu mandato por excesso de faltas, e aí, como eu falei, faltas injustificadas, tá? Letra D. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo metade mais um, tá, gente? Tá correto isso aqui. E aí fica a título de conhecimento para vocês. Dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais que exijam quórum especial ou maioria qualificada dos votos. E aí, esse tipo de questão é bem importante para a gente, porque o que é que você pode fazer? Você vendo as alternativas A, B e D, são alternativas corretas, isso está realmente expresso lá na resolução 453, que traz sobre o funcionamento dos conselhos de saúde. Então, assim, é um momento também de você estudar e fixar esse conteúdo. Se você foi lá, você estudou esse assunto, mas talvez não tenha fixado muito, quando a gente vê questões assim de pedir a incorreta, que a gente encontra a questão, todas as outras servem para você fixar esse conteúdo na sua mente e compreender ainda mais esse conteúdo, tá? É bem importante também. E aí, questão comentada, um conselheiro pode sim perder o seu mandato por excesso de faltas às reuniões, e aí eu já comentei com vocês, né? Por conta desse compromisso que precisa existir, e o excesso de faltas, claro, se forem faltas injustificadas. Caminhando nossa questão de número 8, o controle social da saúde é um mecanismo institucionalizado que procura garantir a participação social na formulação e execução de políticas de saúde, sendo condição essencial e obrigatória ao funcionamento do SUS. Com relação ao controle social, analise as afirmativas abaixo, tá? E aí, esse tipo de questão, vocês precisam estar muito atentos no dia a dia, quando vocês forem responder, porque se vocês responderem uma alternativa incorreta, vocês perdem a questão, tá? Porque aí lá embaixo vai ter somente 1 e 2, somente 2, 3 e 4, por exemplo. E aí, se você erra uma, você perde a questão, tá bom? Com relação ao controle social, vamos lá. Concretiza-se primordialmente por meio dos conselhos e conferências de saúde, embora tenha outras instâncias. E aí, o que é que vocês acham? Isso aqui é correto, tá, gente? Controle social, a gente vem falando realmente sobre a questão dos conselhos, conferências de saúde, e existem também outras instâncias, mas as principais, as que mais são enfatizadas são essas, tá? A população, por meio dos conselhos de saúde, exerce o controle social, participando do planejamento das políticas públicas e fiscalizando as ações de governo. Isso aqui também está correto, tá? E como eu falei também na questão anterior, esse tipo de questão também serve para você aí fixar melhor os seus conhecimentos, tá? Alternativa 3. Os conselhos de saúde estão estruturados em 2 níveis de governo, estadual e municipal. E aí, o que é que vocês acham? A gente discutiu lá no comecinho, eu até escrevi aqui para vocês, né? Que são nas 3 esferas de governo e não 2, tá, gente? Aqui faltou o quê? O nível federal, tá? Então, por isso, esse item aqui está falso. Quarto, os conselhos de saúde não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm responsabilidade direta sobre a prestação de serviços. Isso aqui, por mais que, às vezes, muita gente fique aí com o pé atrás quando vê palavras negativas nos enunciados, está correto, tá, gente? O conselho é questão de fiscalização, de execução das políticas de saúde, mas eles não são responsáveis pela execução propriamente dita. E aí, por isso que esse item aqui está correto,
tá? E aí a nossa alternativa é a letra B de bola, tá? O único item incorreto foi o 3, tá certo? Esse aqui que estava incorreto. E aí, comentando, os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem atualmente nos principais espaços para o exercício da participação e controle social, na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo, tá? E aqui ressalte-se todas as esferas de governo, desde o nível local até o federal. A população, por meio dos conselhos de saúde, passou a exercer o controle social, participando do planejamento das políticas públicas, fiscalizando as ações de governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo Estado no gerenciamento da saúde. Os conselhos de saúde, e aqui, gente, é bem importante que vocês percebam, né, a importância do Conselho de Saúde, da participação da população, realmente como fiscalização mesmo, tá? Os conselhos de saúde estão estruturados nos 3 níveis de governo, que foi aquilo que estava errado lá na questão. Conselhos municipais, conselhos estaduais e Conselho Nacional de Saúde. E os conselhos de saúde não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução dos serviços. Por isso não tem responsabilidade, está correta, né? Eles não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução. Essa tarefa cabe diretamente ao poder público nas 3 esferas de governo, tá? Ao poder executivo e não ao Conselho de Saúde, tá, gente? Continuando, vamos para a nossa questão de número 9. Estamos já chegando ao final. Aguenta aí. Aguenta aí que vai ser importante na sua prova. Vai levar você a gabaritar suas questões sobre controle social. E vamos lá. O controle social é uma diretriz e um princípio do SUS, utilizada como mecanismo de participação da comunidade nas ações de saúde em todas as esferas de governo. Essa participação ocorre de forma institucionalizada por meio de... E aí, vou dar até um tempinho, porque eu tenho certeza que você já sabe responder essa questão aqui, de tanto que a gente já conversou sobre isso hoje. Presta atenção, lê aí e me diz. Tenho certeza que você vai acertar. A resposta dessa questão, gente, é a letra D, os conselhos de saúde e conferência de saúde, que a gente bateu muito nessa tecla aqui hoje, tá? É a nossa questão correta. E aí, comentando, né? Os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem atualmente nos principais espaços para exercício da participação e do controle social, na implantação e implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo. O Sistema Único de Saúde, SUS, que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Isso aqui está na nossa Lei 8.142, tá? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. E aí, para que vocês saibam, né, a gente também viu isso aqui lá no comecinho, ó, a nossa Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, ou seja, acontece em todos os níveis, né? A gente tem primeiro as locais, depois as estaduais, depois a nacional. Convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta, que é a própria conferência, ou pelo Conselho de Saúde. Isso aqui também é muito importante que vocês saibam. Eu vou aqui destacar, porque isso aqui eu já vi em diversas questões de prova perguntando, né? Quem que convoca a Conferência de Saúde? Então, a gente pode perceber que ela pode ser convocada pelo Poder Executivo, por ela mesma, ou pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, em caráter permanente, deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Isso aqui também é uma questão muito importante que despenca em provas. Quem homologa as decisões dos conselhos de saúde, tá? É o chefe do poder
instituído em cada esfera de governo. E aí, caminhando, chegamos na nossa última questão da noite. Aguenta aí, estamos acabando. São formas de participação da sociedade na promoção e proteção da saúde pública, exceto, presta atenção, que aqui ele quer a incorreta. Então, se ele me diz, são formas de participação da sociedade na programação e proteção da saúde pública, formas de participação, participação popular, participação da comunidade, é o que a gente vem discutindo. Isso acontece nas conferências de saúde? Sim, acontece. Isso acontece nos conselhos de saúde? Sim, isso acontece. Nos planos de saúde? Não, gente. Vocês vão ver comigo o que são planos de saúde, eu vou explicar direitinho para vocês. Isso acontece em movimentos e entidades da sociedade civil? Sim, isso acontece. O controle social também acontece nesses movimentos de entidades da sociedade civil. Movimentos organizados, a gente vê que existe sim o controle social, a participação da sociedade, a participação popular. Então, a resposta a essa pergunta é a letra C, o nosso gabarito, tá? E aí, aqui eu trouxe para vocês que o plano de saúde, ele é um instrumento de gestão que consolida em cada esfera de governo a questão do planejamento, tá? Na área da saúde por um período de 4 anos. Então, há um planejamento para aquela região, 4 anos, geralmente da gestão, né? Cada gestão tem o seu planejamento, faz o plano de saúde para aquele local por aquele período, tá? Compondo a base das atividades e da programação em cada nível de gestão do SUS. E isso aqui também está disponível para vocês, se quiserem dar uma lida, nos instrumentos de gestão em saúde do Ministério da Saúde, tá? E aí, chegamos ao final dessa aula, mas como eu sempre falo, a gente não acaba o nosso estudo aqui. Esse estudo precisa continuar, você precisa seguir firme aí, respondendo questões, e eu sempre digo, respondam dessa forma. Vê o que a questão está pedindo, marca lá se é a correta, se é a incorreta e analisa item por item. Por quê? Assim você promove um estudo ativo, você fixa esse conteúdo na sua mente e você aprende muito mais do que simplesmente responder uma bateria de questões, não analisar nada. Se você não analisa, você não aprende. Chega lá na sua prova, tá aquela questão ou parecida ou talvez igual, quem sabe, pode acontecer, uma banca copiar a questão de outra, e você perceber que você viu aquele conteúdo, que você teve contato com aquela questão antes, mas você não analisou, não estudou, e você vai errar mais uma vez. Então, lembra sempre de responder questões dessa forma. É assim que você aprende, e você avança, e você conquista a sua vaga. Fiquem todos com Deus. Deixa o like aqui se ainda não deixou, compartilhe essa aula com o seu amigo que também quer a sua aprovação em concurso. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijos, tchau, tchau.